Esse vídeo aqui vai ser quase que um Frankenstein, começou a ficar um pouquinho perigoso também, era o show da minha vida. Talvez vocês fiquem um pouco chocados com a realidade. Tenho fofocas muito boas pra contar, de ir pra ir bem mais preparado ou decidir não ir, dependendo. Tô muito fã dela, ela realmente é a minha artista favorita da vida e ia ter a melhor experiência possível. Erros que eu encontrei ali, mais de 2 milhões de pessoas participando, grandíssimo caos. Tiveram diversas experiências, foi assim, um erro terrível. Oi Little Monsters, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Victor, por aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, lifestyle, arquitetura e também sobre viagens. Vocês já devem ter visto aí no início do vídeo algumas partes da fofoca e eu queria dizer pra vocês que esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente do convencional aqui no canal. Trouxe aqui a minha xícara de café e também trouxe uma xícara pra vocês, ó, eu vou deixar aqui pra você, pra gente tomar um cafezinho juntos e fofocar sobre como foi a minha experiência completa ali no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, esse vídeo aqui vai ser quase que um Frankenstein. Por quê? Porque ele vai ter essas partes onde eu vou estar aqui falando no sofá com vocês, mas o que acontece? No meu planejamento original, eu planejei gravar um vlog dessa viagem e eu, de fato, gravei um vlog da viagem. Só que o que aconteceu? No meio do caminho, no meio da viagem, eu comecei a perder um pouco o meu carisma. E aí também a minha ideia era gravar um vlog da viagem e um vlog só da experiência do show. Só que daí começou a ficar um pouquinho perigoso também ficar gravando o tempo todo ali, eu não me senti 100% seguro. Então acontece que eu comecei a gravar esse vlog e aí eu não diria que do meio da viagem, mas tipo assim, 3/4 pra frente da viagem eu não gravei mais nada. Então, pra que vocês não percam também esse material que eu gravei, porque tem algumas dicas de lugares, algum que a gente foi, algumas coisas legais também para vocês acompanharem como foi minha viagem, até para vocês entenderem como que estava a minha expectativa para esse show, para esse momento, porque realmente era o show da minha vida, é o show da minha artista favorita, então assim, eu queria que fosse tudo muito especial, mas que é um pouco diferente do que aconteceu e vocês vão entender, talvez vocês fiquem um pouco chocados com a realidade, ou talvez vocês nem fiquem tão chocados assim. Mas enfim, tenho fofocas muito boas para contar sobre isso, então fica até o final para você não perder nada. Já aproveita também, se você não for inscrito no meu canal, se inscreve e deixa um like, e logo depois do like, aperta no botão de hypar para que esse vídeo ele possa ser entregue para mais pessoas, que eu consiga ter uma visibilidade maior aqui pro canal. Também para que esse vídeo chegue em mais pessoas que talvez queiram ir nos eventos, nos shows, nos próximos anos, porque afinal, esse evento do Todo Mundo no Rio vai ser um evento que vai acontecer por 4 anos, esse foi o primeiro ano, se eu não me engano. Então, para que vocês tenham essa experiência, essa vivência, essas dicas antes de decidir ir para ir bem mais preparado ou decidir não ir, dependendo se você achar que for muito perrengue, que talvez você ache, assim. Eu vou deixar marcado aqui na linha do tempo a parte do vlog e também a parte da fofoca direto. Então, se você quiser pular direto para fofoca, sinta-se, tenha essa liberdade de pular direto para fofoca, mas eu acho legal sim que você assista a parte do vlog, porque eu acho que também ficou legalzinho assim, vai. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog de viagem no canal. Tô muito animado, gente. Tô indo pro Rio de Janeiro. Vocês sabem, pra quem me conhece há mais tempo, sabe que eu amo, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Mas não só por isso, porque essa viagem, além de visitar de novo o Rio, vai ser uma viagem pra ver o show da Lady Gaga histórico em Copacabana. Então assim, ó, eu como sou um super fã, um Little Monster assim de carteirinha, eu tô muito animado, assim, tava ansioso nesses últimos dias para essa viagem e quero aproveitar esse vídeo aqui para mostrar muitas coisas legais, lugares legais, alguns que eu já fui, alguns que eu ainda não fui no Rio de Janeiro, para mostrar tudinho para vocês aqui no canal e levar vocês para viajar junto comigo nessa viagem, né? Afinal, isso é a parte mais legal de estar gravando um vlog. Para quem quiser também, tem alguns vídeos já gravados do Rio aqui no canal, vou deixar nos cards finais para vocês acompanharem. Mas é isso, hoje é quinta-feira, dia 1º de maio, tô indo hoje lá pro Rio de Janeiro. E aí eu vou ter sexta para aproveitar, sábado é o dia do show, e aí a gente também vai poder aproveitar um pouquinho mais no domingo. Então eu vou mostrar um máximo de coisas aqui para vocês no canal, e eu espero que vocês curtam bastante. Por aqui já tá tudo pronto, minha mala já tá pronta aqui. Aqui também tem uma mochila que eu vou levar, né? A minha almofada, e assim, tem um vídeo aqui no canal com como eu arrumei esta mala aqui de viagem para vocês verem, tá? Inclusive vão lá assistir, que é o primeiro vídeo dessa série, dessa viagem específica.
E aí agora eu vou dar uma almoçadinha rapidinho, e aí já vou pra casa do meu namorado, vou ajudar ele a organizar umas últimos detalhes da viagem, e aí a gente já parte e eu vou mostrando tudo pra vocês ao longo do dia. Indo para o aeroporto, estamos agora no elevador, malas já estão aqui, bem LGBTs. Vida, estamos chegando aqui no aeroporto agora, já são 5 horas da tarde, eu acho. E o nosso voo é 7 horas. Então, bora lá pra gravar uns conteúdinhos aqui antes. E aí, a gente logo embarca. Gente, deixa eu aproveitar que eu tô aqui numa área que não tem muitas pessoas pra falar pra vocês a quantidade de gay que tem nesse voo. Vocês não têm noção, ó. Gays, gays, gays. Você olha pra todos os lados, é só gay que vai pro Rio de Janeiro. Não tô entendendo. Aqui no avião, amor. Nossa, esse voo, o avião não chegava nunca. Mas agora a gente já tá embarcando. Desembarcamos já do nosso avião. Nossa, gente, parece que não vou nunca mais esse voo. Não teve serviço de bordo, achei isso horrível, porque eu tô morrendo de fome. A gente tem um táxi reservado pro nosso hotel, e então a gente vai ter que descobrir onde que ele tá aqui no aeroporto. Mas acho que vai ser tranquilo. Chegamos aqui no hotel já, gente. Vou fazer um unboxing rapidinho do quarto pra vocês. Aqui tem... É um jeito de falar. Aqui tem um guarda-roupa. E aqui temos 2 travesseiros, um véu de passar. Tem mais um espelho aqui. Aqui tem essas gavetas, mas não tem nada nelas, tá? Então não vou abrir pra vocês verem. Aqui tem tipo um sofá, né? Temos também 2 cadeirinhas, um abajur. As paredes são de cimento queimado, igual lá em casa. Aqui nesse armário tem tipo uma cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tem uma pia, tem alguns eletrodomésticos aqui. Tem alguns utensílios também de cozinha e tudo mais. Aí, pra esse lado, a gente tem essa mesa aqui com 2 cadeiras. Tem televisão, acho que tem Wi-Fi também. Ah, tem um negócio aqui de boas-vindas, nem li ainda. Aí temos essa cama, que ela parece ser bem grande. E aí temos aqui ar-condicionado, graças a Deus. E é basicamente isso, gente. A vista eu mostro pra vocês amanhã, porque agora não vai dar pra ver direito. Mas esse é o unboxing do nosso quarto pelos próximos 3 dias. Gente, deixa eu falar pra vocês, a gente chegou, apenas deixou as coisas lá e a gente tá indo pra Copacabana, pra frente do Copacabana Palace, tá? Na frente do Copacabana Palace pra ver a Gaga. E é isso, ver a movimentação por lá, a gente vai jantar, comer em algum lugar que tiver por lá e vai ser isso. Não sei se vai aparecer, tá bem escuro na verdade. Aqui, Copacabana Palace, aqui desse lado. Aqui, o palco, olha só. Eu vou mostrar na outra câmera pra vocês. Gente, essa é a visão em 1x, tá? Aqui em 2x e aqui em 5x. Olha isso. Se eu ficar na grade, que eu acho um pouco difícil, mas se eu ficar na grade, é essa visão que eu tenho do show. Olha isso, cara. Maravilhoso. E aqui a gente tem o Palace. Tem uma galera aqui, gente. Olha isso. Uma galera mesmo, assim, real. A energia tá caótica, mas eu tô amando. Não veio. Não veio. Ela ficou na Insex até semana passada. O meu apartamento foi essa semana também. Vai, vou, não sei o que. Quando chega perto, a gente não vai conseguir. É falta
tem separei a partir Dá pra imaginar que a Lady Gaga, ela tá tipo aqui. Ela tá tipo aqui, muito perto da gente. Eu tô respirando o mesmo ar que ela. O final desse dia tá sendo com McDonald's. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque já é, sei lá que horas, 1h da manhã. E é um dos lugares que tá super aberto aqui pra gente comer. E aí depois disso a gente vai pra casa e a gente continua esse vlog amanhã. Bom dia, meus amores! Começando aqui, segundo dia no Rio. Hoje a gente vai passear bastante, vou mostrar pra vocês todos os lugares onde a gente for. A gente pretende tomar café da manhã lá em Copacabana, perto ali do palco onde vai ser o show, num quiosque. E aí vou mostrar pra vocês o que a gente for comer, valores e tudo mais, todas essas dicas bem completas aqui no vídeo. E também vou mostrar o que a gente vai fazer ao longo desse dia, né? Provavelmente a gente vai tietar um pouquinho mais, mas a gente também vai dar uma passeada legal. E essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é a vista do nosso apartamento. A gente tá aqui na Barra da Tijuca, porque era o único lugar que era, tipo, acessível. E, assim, ainda foi caro, mas é mais acessível do que Copacabana tava, tipo assim, impossível ficar. Os preços estavam nas alturas. Mas é isso, não vou reclamar, porque o apartamento é bom e a vista é legal. E, assim, é um pouco longe, mas nada que um metrô não resolva. Bom dia, meus amores! Sendo aqui um vlogzão do show da Lady Gaga aqui em Copacabana. Gente, vocês não estão entendendo o nível de ansiedade. Eu acho que eu nunca senti tanta ansiedade em toda a minha vida como eu tô sentindo agora. Nesse momento são 12h46, a gente pediu um iFood aqui no nosso hotel pra gente comer alguma coisa rapidinho, uma coisa leve. Pedimos uma salada. E aí a gente já vai se encaminhar pra Copacabana. Assim, eu tô com a minha ansiedade a 1000. Ontem teve ensaio e eu não pude estar lá porque eu tava dormindo na hora. E quando eu vi, já não ia dar tempo de ir até lá. E assim, tô muito, muito ansiosa. Espero que a gente consiga pegar um lugar mais próximo possível ali pra conseguir ter uma visão boa do show. Eu vou tentar gravar ao máximo pra vocês, tomar todo o cuidado do mundo também, né? Eu até tô com uma capinha que tem um cordão pra garantir que nada vai acontecer, que ninguém vai tentar me roubar, nada nesse sentido. Pelo que eu vi do ensaio ontem, bastante gente gravou e tava bem tranquilo, assim, então eu espero que hoje também seja a mesma coisa. E assim, tô muito animada, realmente um show que eu mais esperei em toda a minha vida pra ver. Então assim, acompanhem, aproveitem junto comigo quem não pôde vir até aqui pra ver o show.
E, enfim, gente, vou mostrando pra vocês. Ai, tomara que seja incrível, assim, eu tô com essas expectativas lá em cima. E vai ser um pouco cansativo, porque a gente vai ter que ficar no sol um bom tempo, sim, mas vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Paramos aqui num barzinho pra ir no banheiro antes do evento e tem uma fila imensa, imensa, vocês não tem noção, pra revista. Nossa, vamos lá. Entramos no fim da fila, gente. E o fim da fila está a umas 10 quadras do Copacabana Palace. Olhem isso. Aqui é a nossa fila, mas aqui tem uma outra fila que tá entrando por aqui, que é bem por trás do palco, então assim, acredito que seja mais difícil entrar por aqui, então a gente tá nessa daqui. E assim, sei lá que horas a gente vai conseguir chegar lá. Passamos pela revista, gente, depois de 2 horas aproximadamente na fila. Meu cabelo tá todo alto. E agora vamos ver. Tá bem cheio. Vou mostrar pra vocês. Olha como se encontra a Copacabana nesse momento. Lá tá o palco, ó. Ah, daqui já dá pra ver, ó.
começar então falando sobre o show, que foi de fato um show magnífico, assim, uma estrutura grandiosa. A Gaga é uma artista muito talentosa, ela é muito versátil, ela é incrível cantando, atuando, performando, como compositora também. Então, assim, não tinha como esperar um espetáculo que fosse diferente. O show em si foi incrível, não tenho, tipo assim, nada de ruim pra falar do show, porque realmente ela entregou tudo e muito mais, assim, as homenagens pro Brasil foram incríveis também. Eu tenho muito, muito orgulho de dizer que eu sou muito fã dela, ela realmente é a minha artista favorita da vida, então vocês pensam que, assim, minha expectativa tava nas alturas, assim, eu queria ter a melhor experiência possível. Eu já tinha assistido o show do Coachella, que foi basicamente o mesmo show, a mesma estrutura, ela incluiu ali uma música, a Blade of Grass, e também as homenagens pro Brasil, que foram maravilhosas, assim. Mas isso não deixou o show mais desinteressante. Só por eu ter já saber como o show seria, ainda assim não deixou nada desinteressante. Assim, ainda a energia foi diferente porque era ao vivo, né? Por mais que eu não estivesse super próximo, já tô dando um spoiler aí do que aconteceu, ainda assim era uma experiência ao vivo e era no Brasil e era muito diferente, né? Então, assim, o show impecável. Não tenho nada de ruim pra falar do show mesmo, porque assim, ela entregou muito. Agora vamos falar da experiência do evento em si. Assim, um evento gigantesco, mais de 2 milhões de pessoas participando desse show. Então, assim, só por esse número a gente já imagina que foi um grandíssimo caos. Mas assim, já considerando esse número, a gente também pensa que tiveram diversas experiências. Teve gente que ficou na área VIP, teve gente que ficou na grade, teve gente que ficou mais profundo, pro meio, pro lado, pro outro, enfim. A gente consegue ter uma infinidade de experiências boas e ruins desse show, e aqui o objetivo do meu vídeo é contar como foi a minha experiência pessoal, quais foram os erros que eu encontrei ali por parte da organização do evento e também os erros da minha parte, assim, porque eu também tenho parcela nessa culpa, né? Porque se eu não tivesse sido talvez tão ganancioso, as coisas teriam sido um pouquinho mais legais. Mas eu já tô me adiantando aqui na fofoca, então vamos lá que eu vou contar pra vocês parte por parte como que foi a minha experiência. A gente saiu do nosso apartamento, era 1h30 da tarde. A gente se hospedou na Barra, que foi assim um erro terrível, porque a Barra é muito, muito longe. Eu já estava ciente que a Barra era muito longe, eu nunca tinha me hospedado na Barra até então. Só que os preços em Copacabana e arredores estava muito, muito mais caro. Assim, era quase impossível de pagar o valor para estar ali próximo do local que seria o show, né? Então a gente optou pela Barra porque foi a única opção que eu achei meio em cima, não em cima da hora, porque teve uma certa antecedência ali que a gente organizou a viagem, mas não tanta também. Então no momento que a gente foi decidir hospedagem e tudo mais, estava tudo muito caro. Então era a única coisa que a gente tinha encontrado acessível, mas assim, era muito longe. A gente, para vocês terem uma noção, a gente tinha que pegar um Uber da nossa hospedagem para a estação de metrô mais próxima, que era ali no Jardim Oceânico. E aí pegar o metrô e se deslocar até Copacabana. Normalmente estava demorando ali mais ou menos uns 45 minutos, tipo, considerando o tempo do Uber, mais o metrô até lá, para ir e 45 minutos para voltar, teoricamente, quando a gente fosse voltar para o apartamento, sempre que a gente queria ir para lá. Porque assim, tudo no Rio fica lá na região onde fica Copacabana, Botafogo, e o centro ali é a região mais turística do Rio. E a Barra é muito distante disso. Aí beleza, a gente chegou ali em Copa, eram umas 2h30 da tarde. A gente decidiu descer na estação Cardeal Arco Verde, que é a estação mais próxima do Copacabana Palace. No evento, eles indicaram que na ida e na volta a gente optasse pela estação Siqueira Campos, mas que é uma estação um pouquinho mais distante ali. É uma estação antes da Cardeal Arco Verde. Mas, como a gente estava indo cedo, eu falei pro Felipe, acho que dá pra gente descer na Cardeal Arco Verde, porque, ok, assim, não vai estar super lotado nesse horário que a gente tá. E realmente deu tudo certo, descemos ali, não tivemos perrengue nenhum pra sair da estação. E aí a gente foi ali para próximo do Copacabana Palace. Ele chegando perto do hotel, a gente viu que tinha uma fila, porque estavam passando por uma revista para entrar na parte ali da orla. Só que assim, como que estava funcionando? Basicamente, pelo que eu identifiquei ali, tinha o Copacabana Palace,
3 quadras para o lado tinha uma fila e 3 quadras para o outro lado tinha uma outra fila. Então, basicamente, eram 2 entradas para a orla ali de Copacabana. A primeira era para depois para a parte da frente assim do palco, e a outra era para a parte de trás, porque o palco estava literalmente na frente do Copacabana Palace. Então tá aqui o hotel, 3 quadras para cá era para trás do palco, 3 quadras para cá era para frente do palco. Essas eram as únicas 2 entradas que estavam liberadas. As outras ruas estavam bloqueadas para acesso, então não tinha como você entrar pelas outras ruas. E aí a gente pagou o preço, por ser honesto. A gente ficou 2 horas na fila para conseguir entrar. A gente andou muito até encontrar o final da fila. E aí encontramos e a gente ficou nessa fila por 2 horas, gente. Então a gente conseguiu entrar de fato na orla umas 5 horas da tarde. E aí a gente já percebe um erro por parte da organização, porque assim, cara, como que um evento de 2 milhões de pessoas, vocês deixam elas entrarem por apenas 2 entradas? Assim, tipo, na minha cabeça não é possível que não tinha policiamento suficiente para que todas as ruas estivessem abertas e todas as ruas tivessem passagem, para que as pessoas conseguissem chegar por todos os lados ali sem tanta muvuca, sem precisar esperar tanto para entrar ali no evento, sabe? E a revista deles era muito fraca. Basicamente, o policial pedia pra gente levantar a camiseta para ele ver se a gente não tinha guardado nada na cintura, mas não revistava a bolsa, não revistava nada, não passava a mão pelo corpo. Então, assim, era uma revista muito fajuta, assim. Então, assim, eu achei que foi um erro muito grande, assim, sabe? Eu entendo que são muitas pessoas, mas se vocês estão dizendo que vai ter uma revista, façam uma revista direito, sabe? E assim, contratem bastante pessoas para que o fluxo possa fluir maior, entendeu? Então, esse é um ponto que é um erro do evento e, assim, realmente uma crítica à organização do evento. Não só por isso, mas também porque quando a gente ia se aproximando ali próximo da rua de entrada, ao invés de ter talvez umas grades delimitando onde é a fila certinha das pessoas, não, as grades elas já aconteciam lá na rua, então assim, muita gente furou a fila, muita gente que ia chegando por ali ia se enfiando ali no meio, e a gente que ficou 2 horas na fila foi entrando com essa galera que tinha acabado de chegar e furado a fila na cara dura, assim, sabe? Então foi muito injusto, sabe? A gente pagou o preço por ser honesto nesse sentido, porque a gente ficou 2 horas na fila, a gente poderia ter feito igual essas pessoas, ir direto lá na rua onde estava entrando, se enfiado, e aí a gente ia entrar muito mais rápido, não ia ficar 2 horas em pé ali esperando, sabe? Então eu achei que foi por isso que deveria ter todas as ruas estarem abertas ali, para que a gente conseguisse, para que eles tivessem mais controle mesmo, sabe? Então eu achei que faltou um pouco nessa parte. A gente conseguiu entrar então, chegar ali na orla, umas 4h30, 5 horas, porque a gente ficou realmente umas 2 horas ali na fila. E aí o meu erro nesse momento foi ter sido muito ganancioso de querer ficar na frente, sendo que já estava muito cheio de gente lá e tava assim 500 mil de pessoas querendo ficar na frente também. Então, o que aconteceu? A gente chegou e a gente foi direto ali na frente, na parte lateral, em frente ao Copacabana Palace. E aí tava muito apertado, gente, muito apertado. E aí a gente foi o máximo que a gente conseguiu, só que ficava toda hora muito apertado, muita gente passando, voltando, gente passando mal, desistindo, indo. Nossa, era um verdadeiro mayhem, era um verdadeiro caos ali no meio da multidão. E aí, para além disso, tinha gente sentada em banco, em rodinha, no meio ali da galera. Tinha vendedor ambulante com carrinho no meio dessa muvuca toda. Então, assim, era ruim para eles e era ruim pra gente também. Porque chegou uma hora que a gente decidiu desistir de ficar ali, porque tava muito insalubre mesmo. E aí, na volta, tinha um corredor quase de carrinho atrapalhando ali a passagem, sabe? E aí, a gente teve que partir do bom senso de algumas pessoas de deixarem de passar. E algumas pessoas, elas literalmente não queriam. Elas não queriam deixar a gente passar porque elas achavam que a gente ia ficar na frente delas. Só que assim, eu tava mais na frente. A gente tava mais na frente, entendeu? Não tinha como. E aí, assim, a gente tinha que partir do bom senso pra não partir a cara de alguém ali. Porque, assim, que pessoas mal educadas. E eu não tô falando dos cariocas nesse sentido, tá? Porque pode ser que seja pessoa de vários lugares ali do Brasil, porque esse evento tinha até gente de fora do Brasil, né?
Mas assim, as pessoas estavam muito mal educadas, assim, tava péssimo. E aí, com muito custo, a gente conseguiu sair dessa muvuca. Depois que a gente saiu dessa muvuca, eu já entendi que a gente realmente não ia conseguir assistir o show de tão pertinho, não ia conseguir chegar na minha expectativa ali de estar super próximo, ver a Gaga assim, ao olho nu, assim, ver ela em Full HD. Não ia conseguir. Então a gente decidiu ir lá mais para trás até encontrar um telão que a gente estivesse mais próximo dele para conseguir enxergar, né, bem o telão, e a gente encontrou. Só que o meu erro foi não ter parado aí, porque eu fiquei com o sentimento de tipo assim, ai, eu queria muito, muito ver, pelo menos assim, distante, conseguir enxergar alguma parte do palco. E aí eu fiz a gente ir mais pra frente, de novo, e aí já tava muito mais cheio de gente, muito mais cheio mesmo, assim. Então, foi horrível, porque daí eu falei, não, vamos voltar pra trás. O Felipe já tava assim, tipo, estressado, porque realmente, tipo, eu não parava quieto, assim, sabe? Nada tava bom pra mim, realmente, assim, nesse sentido. E aí a gente voltou pra trás, mais ou menos da onde a gente tava mesmo, no telão, só que um pouco mais pro lado. Só que à medida que foi passando o horário, foi enchendo de gente. E aí a gente começou a ficar apertado ali e passava a gente toda hora, empurrando toda hora. E assim, começou a dar uma agonia de tanta gente ao redor, sabe? E calor, e assim, muito difícil, e demorando pra começar, sabe? Então, assim, foi um perrengue enorme. E assim, eu sou uma pessoa que lido bem com multidão. Eu considero que eu lido bem com uma multidão, assim, em volta de mim. Só que não sei o que aconteceu nesse dia, eu tava muito ansioso, então foi me dando muita agonia. Então a gente decidiu ir mais pra trás ainda, sair dessa muvuca pra conseguir respirar, porque realmente tava agoniante nesse sentido, sabe? E aí eu sinto que eu já tava meio que estragando não só a minha experiência, mas como a experiência do Felipe também no show, porque assim, a gente poderia ter feito o que ele tinha sugerido desde o início, que era ir lá até o fim, até o último telão e vir voltando ali, talvez pela areia, até encontrar um lugar que a gente conseguisse ficar tranquilos e assistir o show do telão e dentro da energia do show, sabe? Beleza, a gente foi lá mais pra trás, mais distante um pouco dos telões, e aí um pouco antes do show começar, o Felipe falou, quer ir mais pra frente ali? E aí eu, com agonia de ficar muito cheio de gente de novo, falei, ai não, vamos assistir daqui mesmo. E aí acabou que a gente assistiu meio que da rua ali na calçada, um pouco distante, vocês devem ter visto ali nos vídeos que eu postei, os poucos que eu gravei, porque realmente estava bem perigoso. Teve um momento que um menino tentou pegar o meu celular da minha mão e eu estava segurando com muita força, e eu levei uma capinha que tinha um cordão e ela estava amarrada toda no meu braço e eu estava segurando com muita força, e teve um momento que a gente estava passando assim na multidão e ele tentou pegar o celular, mas o celular nem escorregou da minha mão porque eu estava segurando realmente com muita força. Doeu, chegou até a doer meu pulso, porque eu tava, tipo assim, forçando muito, assim, pra segurar o celular, porque eu tava me sentindo mais seguro com o celular na mão do que deixando o celular no meu bolso, por exemplo. E eu não tinha levado uma doleira. Porque eu acho muito desconfortável, a minha bexiga é pequena, e aí, se ficasse me apertando aqui na bexiga, eu ia ter vontade de ir no banheiro, ia ser ainda pior a experiência, entendeu? Então eu tava assim, então como tava meio perigoso, eu optei por não gravar muito e aproveitar a experiência do momento mesmo ali. O som não estava super alto, tá? E aí ficava barulho de ambulância passando, barulhos externos. Assim, foi difícil, a experiência não foi nada assim próximo do que eu imaginei, da minha expectativa, sabe? E realmente, assim, a expectativa é uma coisa totalmente minha, né? Mas como era um show que eu queria muito assistir, era o show da minha artista favorita, eu queria muito ter uma experiência bacana, sabe? Me humilhei até o último para conseguir um VIP, não consegui de jeito nenhum. Então a gente assistiu como deu para assistir. No fim, eu tentei chegar o mais próximo que eu conseguia e acabei ficando mais distante do que gostaria. Eu acho que no evento desse porte foi muita ingenuidade minha, para não dizer que foi burrice, eu achar que eu ia realmente conseguir ficar na frente, sabe? Porque tava cheio já quando eu cheguei, foi muito demorado para conseguir entrar no evento de fato. Então eu me senti muito mal por conta disso, sabe? Por não ter tido uma experiência legal e também por sentir que eu estraguei a experiência do meu namorado nesse processo todo.
Fiquei ansioso por semanas. Eu planejei essa viagem por muito tempo, queria que tudo ficasse perfeito. E eu sei que, na prática, quando a gente chega nos lugares, nem tudo sai como a gente planejou, e isso é normal. E num evento desse tamanho, tudo foge muito do nosso controle. Não tem como, entendeu? Não tem como. É muito difícil mesmo. Até que eu não culpo 100% a organização do evento em si, mas também pelos meus erros, né? Desde o início, tentar de diversas formas ficar mais perto, e aí ir mais longe, ir mais perto, e aí ficar essas idas e vindas, enquanto eu poderia muito bem ter ido, aceitado, porque realmente tem a questão da expectativa de novo, né? De que parecia que eu só ia conseguir aproveitar de fato se eu estivesse super perto, e não. Porque eu poderia muito bem ter ido lá para trás, ficado no meio da galera ali na areia e tido uma boa experiência da mesma forma. Então acho que isso é a parte mais frustrante para mim, sabe? De ter estragado de certa forma por conta de achar de que eu só ia aproveitar se eu estivesse lá na frente, lá na cara da Gaga, lá em cima do palco, e não, entendeu? Claro que eu imagino que quem estava no VIP teve, assim, uma experiência muito maravilhosa, não passou tanto perrengue igual a galera que ficou no público, né? Mas ainda assim, mesmo sem VIP, mesmo ali, sabe, na galera, eu acho que teve muita gente que soube aproveitar bem, e infelizmente não foi o meu caso. Só que as polêmicas não param por aí. Na volta do evento, foi um caos ainda maior. A gente ficou até o fim do show, né? Até acabar encerrado mesmo. E aí, antes de ir embora, a gente decidiu ir ali no banheiro, né? Usar o banheiro químico que eles disponibilizaram ali no meio da rua. E a gente foi nesse banheiro. E aí, logo em seguida, a gente foi se direcionando para a saída. E assim, essa foi uma péssima ideia, uma ideia terrível. Inclusive, sugiro que, se você quer ir nos próximos anos, não faça isso de jeito nenhum. Tipo assim, esperem umas 2 ou 3 horas para sair dali, ou saiam um pouco antes do final do show. Só que assim, é meio chato, né, você sair antes do final do show. Mas assim, são as duas alternativas. Ou você sai um pouco antes de acabar ali, a última música você pega e vai embora, ou espere na orla umas 2, 3 horas, porque vocês não estão entendendo o fluxo de pessoas que estavam saindo ao mesmo tempo. Sabe a sensação que eu falei de ficar agoniado com muita gente em volta? Na volta para casa foi essa mesma sensação. Parece que o show tava indo junto com você para onde você ia, sabe? E aí, assim, foi muito, muito agoniante, porque ali você tava meio que preso, a ir no sentido que aquela galera toda tava indo. E as ruas estavam assim, lotadas, assim. Mas quando eu falo lotado, é lotado de gente indo para o metrô. A recomendação do evento, como eu tinha falado antes para vocês, era que a gente descesse na estação Siqueira Campos, na ida, e na volta a gente pegasse metrô também na estação Siqueira Campos, porque ela é uma estação que tem 2 entradas, comporta uma capacidade muito maior de pessoas também. Então a gente foi nesse fluxo imenso de pessoas, passamos ali pela Cardeal Arco Verde, estava assim, lotado. Realmente não tinha hipótese alguma de conseguir entrar ali na Arco Verde. Então a gente foi seguindo até a Siqueira Campos, que, se não me engano, ficou umas 2 ou 3 quadras pra frente. Só que são mega quadras, tá? Não são quadras pequenininhas, não. Então a gente tava nesse sufoco de gente até chegar na estação Siqueira Campos, e tinha pessoas na rua sinalizando pra gente ir pra essa estação e onde tinha que ir. Só que, gente, eu achei que as ruas ao entorno ali do hotel estariam trancadas até, sei lá, 6 horas da manhã. Só que não, porque a segunda rua depois do hotel já estava aberta. E aí começou um caos generalizado, porque assim, tinha carro, tinha ônibus, se eu não me engano. Não me lembro se tinha ônibus, na real. Mas assim, tinha muitos carros, muitos taxistas, motoqueiro passando na rua, e uma galera em volta desses carros, dessas motos, e eles buzinando horrores, e assim, porque realmente, assim, a galera invadiu a rua, porque assim, não tinha como ficar na calçada, simplesmente não tinha como, era muita gente mesmo. Então assim, virou um caos gigantesco, porque ali tinha muita buzina, carro, moto, e com medo, né, de ser atropelado, a gente tentava ir mais pro lado, para ficar fora desses fluxos de veículos. Mas assim,
era quase impossível, porque assim, tinha muita gente mesmo. Não, e carioca adora buzinar, sabe? Eu percebi nessa viagem do Rio de agora que carioca adora buzinar. Tipo assim, aqui em Curitiba é muito difícil você ver a galera buzinando à toa. Lá não, qualquer coisinha eles estão buzinando. Olha, assim, é incrível. Então assim, imagina. Imagina como que tava a poluição sonora do momento da saída do show. E aí, como a gente estava no meio dessa galera toda, esse caos generalizado, nossa, eu tô falando caos muitas vezes nesse vídeo, mas realmente foi, a gente foi me dando, começou a me dar um pouco de crise de ansiedade, assim, sabe, de estar ao redor de tanta gente, calor, não conseguindo andar direito, galera empurrando, e aí a gente, quando a gente chegou na estação Siqueira Campos, estava simplesmente impossível adentrar o metrô. Impossível. Impossível, gente. Tava um mar de gente, assim, você não conseguia nem ver onde que tava a entrada da estação. Tava realmente, assim, uma coisa de maluco, assim, não conseguia mesmo. Então, o que que a gente fez? A gente tentou sair dessa multidão, assim, que a gente passou ali da estação um pouco. Aí a gente se direcionou para umas ruas um pouco paralelas ali, para que a gente tentasse pedir um Uber para casa, porque assim, realmente de metrô naquele momento não ia estar rolando. Assim, eu não preciso nem falar quanto tava o preço do Uber, né? Tava custando R$ 140 para ir para casa. Mas até aí tudo bem. Porque assim, sabe aquela história? Nenhum Uber é caro demais quando você tá cansado e você quer ir para casa. Só que qual que foi o maior problema aí? Como a gente estava hospedado numa região muito longe, o que acontecia? Eu pedia o Uber, demorava muito para aceitar o motorista. Quando eles aceitavam, eles simplesmente cancelavam. Ou demorava e não achava corrida em todas as categorias. Eu tentei em todas elas. E assim, simplesmente não encontrava nenhum Uber disponível. Então, assim, era um caos porque a gente estava ali sem saída. A gente não conseguia entrar no metrô, a gente não conseguia pedir um Uber, ficavam passando táxis que estavam, na maioria das vezes, lotados. E aí, quando a gente encontrou um táxi que estava vazio, ele queria simplesmente cobrar R$ 500 para nos levar para Barra. R$ 500! Isso que há 2 dias atrás, quando a gente foi à noite para o Copacabana Palace, a gente pediu um Uber, era, sei lá, 1 hora da manhã para Barra, e deu tipo R$ 50. Imagina, ele queria cobrar 10 vezes o valor para levar a gente para casa. E assim, estava cansado? Estava cansado, mas não estava maluco. Não tem como, gente. É inviável, inviável. R$ 500, as pessoas malucas, completamente malucas. Eu tentei sem brincadeira pedir Uber umas 10 vezes. E aí a nossa bexiga começou a doer, né? Porque a gente tava com vontade de ir no banheiro. A gente encontrou um bar ali pra ir no banheiro. E a gente conseguiu fazer xixi, pelo menos. E aí a gente ficou mais um tempo na rua, sentado, literalmente na rua, gente. Sentado. E aí, isso já era umas 4 horas da manhã. Pensa que o evento acabou, acho que meia-noite e pouco, ou perto da 1 hora, eu não me lembro exatamente o horário, mas eu sei que às 4 horas da manhã a gente ainda estava na rua. E aí, depois de múltiplas tentativas de não conseguir o Uber, a gente falou, não, vamos voltar para a estação, ver se agora dá para entrar. E aí, realmente, deu para entrar. Já tinha passado bastante aquele fluxo imenso de pessoas, a gente conseguiu até, inclusive, ir sentado no metrô, tá? Mas, pensa o perrengue, gente. 4 horas da manhã para conseguir pegar o metrô. Tipo assim, simplesmente não tinha como você sair do evento e ir direto para casa. Tinha que esperar uma caralhada de tempo, entendeu? Então, assim, muito difícil. Então foi sofrido demais a experiência, gente. Porque assim, tava com dor nas costas, tava com dor no pé, tava com fome, com vontade de fazer xixi. Não tinha como ir para casa. Pensa o desespero. E aí a gente chegou no nosso hotel 5h30 da manhã. Porque, como eu falei pra vocês, a gente pegou o metrô até a Barra e aí também precisava pegar um Uber de lá até o hotel. Então, no fim das contas, a gente conseguiu chegar às 5h30 da manhã. E aí, o nosso check-out do hotel era 11 horas da manhã. Então, a gente conseguiu dormir ali 4 horas e meia, mais ou menos, até as 10 horas. Porque daí a gente tinha 1 hora ali pra tomar banho, pra arrumar as coisas e fazer o check-out. Então, vocês imaginam por que acabou o meu carisma pra finalizar a gravação do vlog, né? Porque, assim, foi uma experiência completamente traumática. E no dia anterior a gente também cansou muito, porque a gente foi dormir muito tarde e a gente acordou razoavelmente cedo para dar uma passeada no Rio. Então, a gente deu uma passeada ali ao longo do dia, e aí mais pro final da tarde a gente voltou pro nosso hotel e a gente resolveu dormir um pouco.
pra dar uma descansada mesmo. Só que daí a gente perdeu o ensaio da Gaga, cara, e assim, essa é uma das partes que eu mais me odeio, assim, por ter perdido, porque era a minha oportunidade de conseguir ver ela de pertinho ali, sabe? Porque tinha uma galera, mas assim, dava pra ver ela de pertinho. Então, assim, esse foi assim, o meu maior arrependimento da vida, foi não ter pensado que ela ia sim ensaiar e a gente poderia ter visto, entendeu? Então, assim, essa foi a parte mais dolorosa pra mim. E aí, no dia do show, também acordei morrendo de ansiedade, tipo assim, fora do normal. Por isso que até a gente foi cedo, tentou, né, ir cedo pro evento. Então, tudo isso também colaborou para que eu não gravasse mais partes do vlog ali pra vocês. No fim das contas, foi como eu coloquei no título desse vídeo. O show foi incrível, mas a experiência, todo o perrengue que a gente passou foi tudo muito terrível. E é claro que assim, como eu falei pra vocês antes, era um evento para 2 milhões de pessoas. Muitas pessoas com certeza tiveram experiências incríveis, como deve ter tido gente que teve experiências ainda piores que as nossas, ou similares, enfim. Tipo assim, toda experiência é válida, todo mundo provavelmente teve um tipo diferente de experiência nesse evento. Então aqui eu resolvi trazer como foi pra mim, para que você tenha uma base ali de tudo que aconteceu, caso você decida aí nos próximos anos, dependendo do artista que for, né? Eu vou chutar que ano que vem seja realmente a Beyoncé que vai participar, mas vamos ver aí, né? Vamos ver. Em algum momento vão confirmar a informação. Eu acredito muito que seja, tá? Mas vamos ver. Então, para que vocês não passem tanto perrengue assim na hora e para que vocês vão com a expectativa de vocês num nível adequado, sabe? Para entender que tudo bem se você ficar próximo, tudo bem se você não ficar próximo e que vocês consigam aproveitar da melhor forma possível. Acima de tudo, ainda assim, foi a realização de um sonho pra mim, né, ver a Gaga ao vivo e também participar desse momento histórico, né, tipo, mais de 2 milhões de pessoas. Então, assim, esse show foi o show da vida mesmo, assim, real. O que mais me ajudou foi ter o meu namorado ali comigo, me apoiando em todos os momentos que eu quis ficar perambulando pelo evento, e mais pra frente, mais pra trás, tentando encontrar o melhor lugar possível, que eu nem sei se existia de fato um melhor lugar, né, considerando o número de pessoas que foi nesse evento. Mas mesmo ele sabendo que assim, não ia rolar o melhor lugar do mundo, ele estava ali me apoiando. Então, também vai um agradecimento especial para ele por conta disso. E eu espero do fundo do meu coração que eu consiga ir em algum outro show da Gaga, né? E ter uma experiência muito melhor do que essa. Espero do fundo do meu coração que ela ainda faça show no Brasil nessa turnê, né? Então, assim, para viver de fato uma experiência mais tranquila e mais leve, assim, sabe? Espero que vocês tenham gostado das fofocas, tenham aproveitado todas as dicas que eu passei aqui no vídeo. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Pause up!